Esse ano, duas histórias se espalharam assim muito fortemente, principalmente nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem. São duas histórias relacionadas aos gastos do governo. Uma delas diz que o Lula gastou só em viagens mais de R$ 1 bilhão. E a outra história diz que o Lula torrou a nossa grana no cartão corporativo como se nunca houvesse amanhã e como nunca tinha acontecido antes. Será que são duas histórias verdadeiras? Será que elas resistem mesmo a uma checagem de fatos? E será que, se elas forem mentira, alguém vai se arrepender de ter ajudado a espalhar? Eu sou o Ricardo Melo, um jornalista e explicador geral da República. Senta o dedo no like, engaja comigo e vamos nessa. Seguinte, você já deve ter ouvido falar que o governo Lula gastou mais de R$ 1 bilhão em viagens. E isso fez você imaginar que o Lula sai viajando por aí como se fosse um sheik do petróleo, né? Mas aí você vai atrás de saber a real e percebe que, de novo, tem uma fake news clássica nessa história. Clássica por quê? Porque é assim, você pega um fato verdadeiro, distorce a interpretação e transforma isso numa mentira. Falando especificamente desse caso, o governo federal gastou R$ 1 bilhão em viagens, somando todos os servidores públicos que fizeram pelo menos uma viagem a trabalho, não importa de que lugar do Brasil. Então, nessa conta tem de tudo. Tem o fiscal do trabalho que viajou para fazer uma operação, tem o auditor da Receita Federal que visitou a sua empresa, tem servidores de todos os ministérios, de todos os escalões, de todas as funções, ligados ou não ligados ao político da vez que está à frente do governo, que no caso é o Lula. Mas quando você escreve governo Lula na manchete, você fica com a impressão de que foi só o Lula e a equipe dele que gastaram essa fortuna viajando o mundo. Mas ao todo foram 772 mil viagens, a um preço médio de R$ 2.754 cada uma. Se a gente separar só as viagens da presidência da República, e isso também inclui os outros assessores, não só o presidente, o valor é de R$ 35 milhões, o que dá 1,95% do total gastos em viagens pelo governo federal. E se você pegar só os gastos do presidente com as viagens, sem contar o restante das comitivas, o valor mesmo foi de pouco mais de 5,5 milhões, o que dá 0,35% do total gasto. E para quem ainda está achando caro, o argumento do governo é o seguinte: essas viagens renderam ao país investimentos de 111 bilhões e 500 milhões de reais. Ou seja, deram um lucro estratosférico para o Brasil. Fake número 2: o Lula está torrando nosso dinheiro no cartão corporativo. Vamos conferir isso direito, então. Hoje, o governo federal tem pouco mais de 5.900 servidores que usam o cartão corporativo. O número é quase 10% menor do que o total de servidores que tinham o mesmo cartão no governo do Bolsonaro. Era mais de 6.500. De novo, são cartões espalhados em todos os ministérios, em vários setores do governo federal. Não é só o cartão de crédito da presidência da República. Se a gente somar tudo, o gasto no cartão corporativo do governo ficou 35% menor do que no ano passado. No último ano, o governo Bolsonaro gastou 422 milhões de reais no cartão. Esse ano foram gastos 273 milhões, o que dá 149 milhões de reais a menos na comparação de um ano com o outro. Você viu só como são duas fake news que não param de pé se a gente for checar os dados de verdade? Porque falar, até papagaio fala, né? Agora, provar é outro papo. Eu sou o Ricardo Melo, o explicador geral da República. E se você gostou desse vídeo, compartilha que é para ajudar a espalhar a verdade. Olha, o Lula não é santo. Você pode ter vários motivos para não gostar dele, e isso faz parte do jogo democrático. O único problema é quando o seu motivo para não gostar dele é baseado numa mentira. Porque onde a mentira ganha, todo mundo perde.